galerinha do By Kids, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dani e hoje eu estou aqui na nossa salinha para contar uma história para vocês. Quem aqui que já estava com saudade das histórias? Eu já estava. E hoje eu vim aqui para contar para vocês a história de um menino e um lanche. Quem aqui quer ouvir essa história? Vamos lá? Em um belo dia de sol, um menino saiu de sua casa muito feliz para passear e levou com ele uma cesta de lanche. Sabe quando a gente vai passear para algum lugar que é muito longe e aí a mamãe ou o papai prepara um lanche bem gostoso para a gente levar caso a gente fique com fome? Pois foi isso que aconteceu. Alguém preparou um lanchinho bem gostoso para esse menino levar caso ele sentisse fome. E ele foi lá passear levando o seu lanche. E ele estava muito feliz. Sabe por quê? Porque o passeio que ele ia fazer não era qualquer passeio. Ele ia ver Jesus. Olha só que coisa mais legal. Ele ia ver Jesus. Porque Jesus sempre foi muito bonzinho. E aonde Jesus ia, ele contava histórias, ele curava as pessoas que iam doentes visitar ele. E então, todos os lugares que Jesus ia, enchia de gente, mas muita gente mesmo. Vocês já foram em algum lugar com muita gente? Pensem em um lugar com muita, mas muita gente mesmo. Era assim, todos os lugares que Jesus passava, enchia de gente. E era para lá que o menino ia com o seu lanche. E nesse lugar que Jesus estava nesse dia, tinha esse montão de gente. Mas aconteceu que com o passar do tempo, Jesus e o seu amiguinho e discípulo André começaram a perceber que aquelas pessoas começaram a ficar cansadas e com um pouquinho de fome também. E então eles começaram a pensar, e agora? O que nós vamos fazer para alimentar todas essas pessoas? Como que a gente vai arrumar tanta comida para tanta gente? E então Jesus pediu para André que fosse procurar comida no meio daquela multidão para alimentar todas aquelas pessoas. André pensou, mas Jesus, onde eu vou achar comida para tanta gente? Mas mesmo assim, ele obedeceu a Jesus e foi procurar. André procurou comida no meio de toda aquela gente e não achava nada. Até que André viu lá de longe um menino com uma cesta. Sabe que menino que era? Aquele menino! Um menino que a gente viu lá no começo da história, que foi com a cesta de lanche. Ele viu aquele menino e foi perguntar para ele: Ei, menino, será que você poderia compartilhar o seu lanche com Jesus? O menino ficou muito feliz de poder compartilhar o lanche dele com Jesus. E mais do que depressa, ele deu todo o seu lanche para Jesus. Falou, claro, pode levar, leva todo o meu lanchinho para Jesus. Então André levou todo aquele lanchinho do menino para Jesus. Chegou lá para Jesus e disse, oi Jesus, eu achei só essa cesta de lanches de um menino. Será que vai dar para alimentar toda essa multidão? Olha só o que a gente tem aqui nessa cesta, Jesus. Não é muito. Vamos ver o que tem aqui? Nós temos aqui nessa cesta, olha só, 2 peixinhos. E o que mais que a gente tem aqui? 2, 3, 4, 5 pãezinhos. Será que 2 peixinhos e 5 pãezinhos vai dar para alimentar toda essa multidão, Jesus? E então, Jesus falou para André ficar tranquilo porque daria. Então, Jesus levou aquela cesta aos céus, agradeceu ao alimento
e pediu para André que distribuísse aquele alimento para toda aquela multidão. André ficou meio pensativo, mas como será que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar toda essa gente? Mas André obedeceu a Jesus mais uma vez e levou o alimento para toda aquela multidão. E ele deu um pãozinho para uma pessoa, deu outro pãozinho para outra pessoa, deu um peixinho para uma pessoa, deu um peixinho para outra pessoa. E quando André viu, ele não acreditou no que estava acontecendo. Quanto mais ele dava pãezinhos para as pessoas, mais pãezinhos surgiam na cesta. Olha só quanto pãozinho que surgiu! E quanto mais ele dava peixinhos para as pessoas, mais peixinhos surgiam. Era a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele não podia acreditar no que estava vendo. E de repente, aqueles peixes começaram a se multiplicar e aqueles pães começaram a se multiplicar. E aquela cesta que estava meio vazia, agora estava cheia de pães e peixes. E todos puderam comer. Todos foram para casa com a barriguinha cheia e felizes. E aquele menino ficou muito feliz de poder ter ajudado Jesus. E Jesus sempre faz isso com a gente. Jesus sempre cuida de nós. Assim como ele cuidou de toda aquela multidão de pessoas, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da nossa família. Jesus sempre se preocupa com a gente. Essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um culto da Igreja Batista Avenida dos Estados, a IBAI. Eu quero te falar com muita alegria, que a gente passou essa semana pela primeira semana desse GPS online, que foi muito bacana. A gente tem vários relatos muito legais. E o próximo encontro do GPS online vai ser daqui a 15 dias, tá? Então é a cada 15 dias, só para você não se perder aí. Então fica ligado com o teu líder aí nos materiais, que vão ser enviados, que o estudo tá bem bacana, os encontros são bem legais também. E quero te dizer que eu tô aqui na minha mão com o livreto que eu comentei na semana passada. Esse livreto você pode, se desejar, retirar aqui na IBAI terças e sextas, tá? O pastor Natan e a Marcelina estão aqui terças e sextas. Você pode retirar esse material se você quiser, para poder acompanhar a série de estudos Crisálida, é bem bacana. E também quero te convidar para a live que vai ter quarta-feira agora, às 8 da noite. Olha o tema: o equilíbrio é possível? Aqui a gente está falando sobre conquistas, que a gente tem que ter ou gostaria de ter, no mundo, seja profissional, acadêmico, Isso é possível equilibrar com a nossa vida com Deus, com o nosso serviço, É possível. Então, quarta-feira, às 8 da noite, a gente vai ter uma live para poder falar sobre esse assunto dentro da série Crisálida. E eu quero te dizer algumas informações aqui bem importantes sobre o culto presencial que vai ter na IBAI no próximo domingo, dia 13 de setembro, às 11 da manhã. Olha só, presta atenção, hein? Nesse dia, a gente vai ter o culto presencial, vai ser no estacionamento da IBAI, e a gente tem vagas limitadas, para pessoas virem aqui. Então, são 40 vagas, tá? E se você quiser assistir presencialmente a esse culto, você pode entrar em contato pelo WhatsApp da igreja ou com o telefone da secretaria e fazer a tua inscrição, garantir a tua vaga, tá? São 40. A gente não pode abrir para todo mundo por questões aí de Covid, de segurança, tá? Para todo mundo. E aí, tem algumas outras informações, assim, ó. Você que
deseja vir, não esquece que tem que entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone da secretaria. Tem que se inscrever, tá? Não pode aparecer aqui. E aí venha com a tua máscara, tá? Venha de máscara, fique de máscara o tempo todo. Se você puder já trazer o álcool gel, traz o álcool gel para poder ir passando e tal. A gente quer que seja algo seguro, né? Para todo mundo. As posições, as cadeiras vão estar afastadas já estrategicamente uma da outra, né? E a gente quer também reforçar alguns recados. Então, assim, ó, evite, no momento do culto presencial, evite contato físico, tá? Com as pessoas, por mais saudade que dê, né? Evite contato físico. Se você tiver algum sintoma de gripe, não venha, por precaução, né? Fique na sua casa aí. Permanecer aqui no estacionamento, né? Somente no período do culto mesmo, né? Então, procura não ficar na frente do prédio, né? Ou circular aqui dentro do prédio da igreja antes ou depois do culto, né? Venha, pegue a sua posição, né, no estacionamento, assista ao culto e vá para casa, né? Para que seja seguro para todo mundo. E se você faz parte do grupo de risco, né? Não venha também, né? A gente está assim restringindo a pessoas de 13 a 59 anos. Então, se você tem até 12 anos, né, 12 anos ou menos, 60 anos ou mais, a gente está recomendando que você acompanhe o culto de casa. Fique em casa, você que tem 12 anos ou menos, 60 anos ou mais, fique em casa, acompanhe de casa, tá? Se você tem entre 13 e 59 anos, você vai poder se inscrever, tá? Não se esqueça, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone da igreja para poder garantir a tua vaga. São 40 vagas, tá certo? Então, assim, mais uma vez, quero dizer aqui que a IBAI está à disposição, né? Em nome da IBAI, estou dizendo que todo mundo aqui está à disposição. Conte com a gente, tá? Entre em contato com o WhatsApp. Se você quiser que alguém ore por você, que a igreja esteja orando por você, quer conversar sobre algum assunto, entre em contato com o WhatsApp, tá? Da igreja e você vai ser atendido aí no que for necessário, tá bom? Eu vou fazer uma oração aqui para a gente poder encerrar esse momento e nos próximos domingos a gente vai vir com mais novidade aí, mais avisos, tá bom? Chama a família, é importante chamar a família para ver o culto da IBAI todo mundo junto. Vamos orar então. Pai, obrigado por esse momento que a gente vai ter agora nessa noite, da mensagem, do louvor. A gente agradece porque o Senhor é um Deus tão bom com todos nós. O Senhor é um Deus perfeito, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E a gente agradece por grandes coisas que o Senhor já tem feito, pela Tua graça tão abundante, ó Deus, e pelo Teu cuidado com as nossas vidas. A gente pede a Tua bênção para essa mensagem que a gente vai ter agora, para esses louvores também, que sejam minutos, momentos que realmente vão tocar o nosso coração e fazer a gente estar um pouco mais próximo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom culto. Boa noite, família IBAI. Prazer estarmos juntos mais uma vez, adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Estamos numa série chamada Crisálida, falando sobre milagres de transformação. E nós também queremos essa noite, nesse momento, começar cantando essa canção que fala que Deus é capaz de fazer milagres. Nada é impossível para Ele, nada é impossível para o nosso Deus. Vamos declarar isso?
perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. E não perderás. Não perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. E não perderás. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. E eu sei, não perderás. Tudo é possível. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha. Não perdeste uma batalha. E eu sei, não perderás. Esse nosso Deus que nunca perdeu uma batalha merece ser adorado, merece ser coroado, merece ser entronizado. E é o que queremos declarar agora através dessa canção. O nome da música é Oração. É uma oração cantada. Cante comigo aí. Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade, de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, Pelos séculos e séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, Pelos séculos e séculos.
Olá, queridos. Olá, querida família IBAI. É muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez, nesse tempo especial de louvor, de adoração ao Senhor. E eu quero agradecer aí mais uma vez aos músicos, ao Zé que nos ajudou aí na introdução desse culto. Obrigado a cada um que tem nos ajudado, nos auxiliado. A Dani, que teve uma participação tão especial hoje, representando o IBAI Kids, e poder tê-la aqui participando conosco desse culto, dando uma atenção especial às nossas crianças, foi algo realmente que tornou esse momento ainda mais precioso, mais memorável nesse tempo que nós vivemos. E é isso, família IBAI, estamos aí tentando retomar, né, as nossas atividades ministeriais, ainda que de uma forma restrita e de uma forma online. Mas, enfim, é muito bom poder, de alguma forma, viver tudo isso na certeza de que Deus tem nos guiado, Deus tem nos sustentado, e Ele é conosco em todo esse tempo. Nós iniciamos na semana passada uma série que nós estamos chamando de Crisálida, e começamos então essa caminhada de 6 finais de semana, nos quais nós vamos pensar em 6 temas relacionados à experiência de 6 personagens bíblicos. Na semana passada, nós começamos então pensando sobre Jó, a partir da questão: o que fazer quando a vida fica tão difícil, tão complicada? E nós refletimos então sobre a necessidade de aprender primeiro a ver a vida como ela é, o que significa reconhecer que, apesar da nossa relação de confiança e dependência de Deus, isso não nos livra de lidarmos com a realidade como ela é, não é, com todos os seus desafios, com todos os seus problemas, com este mundo, com todas as possibilidades de crise, de pandemia, de sofrimento e dor. Como disse o Harold Kushner, no livro que nós mencionamos na nossa live nessa quarta-feira, quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, ali uma frase que nós citamos, eu repito ela aqui: a dor é o preço que a gente paga por estar vivo. É isso, a vida como ela é. Nós também refletimos sobre a necessidade de aprender a enxergar Deus como Ele é. O Deus que é todo-poderoso, mas que se revela soberano. E essa é a razão de podermos confiar nesse Deus, porque Ele é todo-poderoso, nós somos os todos pecadores, e o seu governo é perfeito, é justo, é bom. E a nossa relação com Deus é muito importante entender isso. É uma relação de fé e confiança no caráter dele. A gente nem sempre entende a mente de Deus, mas a gente pode confiar na revelação do seu caráter como um Deus bondoso e amoroso. A terceira coisa que nós mencionamos na nossa reflexão do domingo passado é de que a gente, por um lado, precisa aprender a ver a vida como ela é, a gente precisa aprender a ver Deus como Ele é, a gente precisa aprender a ver o ser humano, a nós mesmos, como podemos vir a ser. E nesse ponto que nós queríamos frisar é que, mesmo uma experiência de dor e sofrimento, ela oferece para nós uma oportunidade de crescimento, de transformação e, de alguma forma, uma oportunidade para que a gente tenha uma experiência ainda mais profunda, mais viva e mais real com um Deus vivo e o Deus verdadeiro. Por isso, Jó diz que antes ele tinha uma experiência com Deus que a gente poderia dizer, talvez, guardar as devidas proporções, entre aspas, uma experiência de natureza muito religiosa e formal. Mas a partir daquela experiência, quando ele então tem a revelação de Deus e a fala de Deus e o entendimento então dessa soberania de Deus, Deus não apenas é todo-poderoso, Ele é soberano e governa motivados em amor, e Ele olha para nós com bondade, e Ele nos ampara no nosso momento difícil. Jó entendeu agora que ele deu um salto, né, na sua consciência, na sua relação de fé com Deus. E ele diz que se ele conhecia Deus, ouvir falar, a partir daquela experiência ele estava como que enxergando Deus. Ele então passou a ter uma experiência viva com Deus. Enfim, se você não assistiu a mensagem de domingo passado, eu te recomendo, vá lá, né, no nosso canal, aí, localize a mensagem do domingo passado e assista. E eu espero que Deus possa falar ao teu coração, te abençoar através dela. Eu destacaria 2 coisas sobre o que nós compartilhamos de tudo que nós falamos domingo passado. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus não é necessário como um meio para se evitar o sofrimento. O nosso relacionamento com Deus é a fé, é necessária justamente porque nós iremos passar, em alguma medida, pelo sofrimento, pela experiência da dor, e nós precisamos de um Deus que tenha compaixão de nós e que nos sustente. Por isso a fé é necessária. E uma segunda coisa que a gente queria repetir aqui e, de alguma forma, resumir um pouco do que compartilhamos na semana passada, é de que a nossa razão, como a de Jó,
para perseverarmos na fé, não é puramente cognitiva, mas sobretudo afetiva. Isso que eu quero dizer é que nós não sabemos perfeitamente o que Deus pensa. Os pensamentos de Deus são mais elevados que o nosso pensamento. Mas nós podemos conhecer na revelação da Bíblia Sagrada, de modo mais pleno na pessoa de Jesus, o caráter de Deus. E o caráter de Deus revelado é um caráter de um Deus que é bondoso, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é compassivo, de um Deus que nos ama. E por isso nos deu Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é com base nessa confiança no caráter de Deus, e essa confiança e na certeza do amor e da bondade de Deus, é que a gente persevera na fé, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que a vida possa apresentar como desafio a nossa confiança em Deus, a nossa relação com Deus. Então, é isso. Hoje eu quero convidar você para refletir sobre um outro personagem bíblico, e ele se chama Jacó. E sobre Jacó a gente quer tratar uma outra questão. O que realmente é importante na vida? O que realmente é importante na vida? Você já se fez essa pergunta? Eu me lembro de um tempo já, um bom tempo, eu estava em um encontro de liderança, em um treinamento sobre liderança, e aquele que estava ali ministrando esse treinamento, o palestrante, ele fez uma afirmação na tentativa didática ou pedagógica, enfim, de fixar algumas coisas que ele estava compartilhando conosco. E a afirmação que ele fez foi essa: o principal é manter o principal como principal. Eu sei que é muito principal junto numa frase só, mas naquele contexto que nós estávamos de treinamento sobre liderança, sobre visão, sobre foco e gestão, a frase fez todo sentido para nós. Mas depois de algum tempo, refletindo sobre ela, eu fiquei pensando, tem dois principais dessa frase, eu não sei se você se deu conta disso. O principal é manter o principal como principal. Então existe o principal do dia, o principal da hora, o principal do momento. Então a gente precisa estar atento, todos os dias e a cada instante, para que a gente tenha em mente o que é principal. E existe aquele outro principal, também contido na frase, que seria, eu diria, um principal final, o alvo final, a meta final, o foco do resultado final que nós queremos alcançar em uma determinada ação, ou em um determinado movimento, ou em um determinado plano de vida. Então, esse principal final precisa estar sempre na nossa agenda diária como principal. Então, o principal do dia, o principal da hora, o principal de determinado momento é lembrar que existe um principal maior e um principal final que deve estar diante de nós. Bom, não sei se fez sentido isso para você, para mim fez, e essa frase, embora ela seja assim, bastante redundante, ela me ajuda às vezes a retomar na minha agenda diária o foco daquilo que eu preciso realizar naquele dia ou naquele momento. Mas, passado algum tempo, eu tive que lidar com uma outra questão que a frase não responde. E a questão é, o que é o principal? Porque a frase nos lembra que a gente precisa manter o principal final como principal no nosso dia a dia, como presente naquilo que a gente faz hoje, aqui e agora. Sem perdermos de vista essa meta final. Mas que meta final é essa? Para onde a gente caminha com a nossa vida? Qual é o principal dos principais, no final das contas? Então, essa é a questão, de certa forma, que eu quero tratar com você hoje. O que realmente importa na vida? Coisas ou pessoas? Num contexto mais próximo do que a gente tem vivido no nosso país, o que é mais importante, a vida ou a economia? Você deve ter acompanhado muito esse debate aí. Alguns diziam que a vida é mais importante, então vamos ficar de quarentena, e outros advogando que a economia é tão importante quanto a vida, dizia que é preciso voltar e retomar de alguma forma algumas atividades comerciais, porque senão a economia entraria numa crise muito grande e ela teria consequências sobre a vida dos brasileiros. Enfim, observa que essa é uma questão presente todo o tempo da nossa caminhada, e é importante que a gente tenha resposta para ela. O que realmente importa na vida? Para pensar sobre isso, eu quero ler com você uma história, que é a história de Jacó. E eu quero ler
um texto que é muito conhecido, que é descrito no capítulo 32 do livro de Gênesis, quando Jacó tem uma experiência de natureza sobrenatural, com uma manifestação de Deus, e alguns estudiosos diriam com uma manifestação, né, da Trindade, da pessoa de Jesus ali no Antigo Testamento. E a Bíblia diz nesse texto, capítulo 32 de Gênesis, que Jacó passa a noite lutando com o homem, e este homem é esta manifestação divina, de Deus, nesse encontro que marcou e transformou, creio eu, a vida de Jacó. Texto, então, de Gênesis 32, a partir do verso 22, a Bíblia diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem, se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhes respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, com homens e venceu. Algumas versões dizem que ele lutou como um príncipe. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até hoje, o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi retido. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Quero compartilhar algumas reflexões com vocês sobre a história de vida de Jacó e sobre esse momento especial da vida dele. A partir dessa questão, como é que a gente define o que é principal na nossa vida? Para que o principal seja o principal de fato. Uma resposta possível é que tudo é principal, que tudo importa. Que a natureza, o trabalho, as coisas, a pessoa, a vida e a economia, tudo importa. De fato, eu penso que se o mundo funcionasse como deveria, essa é uma pergunta que nós jamais faríamos. O mundo inteiro foi criado por Deus, para o louvor da glória de Deus. E isso significa que este mundo foi criado para o nosso deleite, para o deleite do ser humano, toda a criação. E se nós considerarmos a própria constituição do ser humano, você vai perceber que há uma dimensão espiritual, que alguns dividem em alma e espírito, né, mas aqui para fins de exposição vamos definir como apenas a dimensão espiritual, e há uma dimensão que é física. Deus não nos fez só seres espirituais, mas nos fez seres espirituais com uma dimensão física. E nesse sentido, Ele nos deu este mundo para habitar, que é um mundo de características físicas. A nossa dimensão espiritual nos possibilita a experiência da adoração e da comunhão e do encontro com Deus, que é de natureza espiritual, mas também nos possibilita a dimensão física, vivemos este mundo. Então, nesse projeto original de Deus, nós não somos um espírito sem corpo e nós não somos um corpo sem espírito. E alguém já disse que um ser humano é ser espírito e corpo de um modo integral. E a Bíblia, de fato, diz que quando Cristo voltar e todo esse momento da história marcado pela maldição do pecado passar, nós viveremos a eternidade com corpos glorificados. Então, nós não vamos ser um espírito, uma alma desencarnada na nova realidade da plenitude da vida eterna. Então, essa é uma perspectiva, tudo importa, porque corpo sem espírito é defunto. E espírito sem corpo, alguém já disse, é como se fosse um fantasma. Então, essa é uma perspectiva, a perspectiva de reconhecermos que todas as coisas na vida são importantes. Mas é claro que se tudo é importante, como é que eu faço? E aí vem, né, a segunda questão.
ou a segunda perspectiva, melhor dizendo, de como responder essa pergunta, que é dizer, bom, as coisas são importantes, mas depende do contexto. Então essa é uma segunda resposta. O fato é que com a queda e o nosso afastamento dessa comunhão com Deus, e nós perdemos essa conexão com a fonte da vida, que é Deus, o mundo está quebrado e desordenado, e agora a gente passou a experimentar conflitos entre a dimensão física da vida e a dimensão espiritual, entre a carne e o espírito, alguns diriam, entre coisas e pessoas. E nesse processo de desequilíbrio por conta do pecado que afetou toda a humanidade e todo o mundo, nós nos tornamos assim pessoas individualistas, egocêntricas, soberbas, autossuficientes, hedonistas, e a busca pela sensação de prazer se tornaram pervertidas no coração da gente. E aí, claro, se antes, em algum momento, tudo era importante, tudo tinha o seu devido lugar, agora já não é mais verdade. E, de fato, a gente precisa, de um modo intencional, refletir a cada dia, a cada instante, para que o nosso coração não se contamine, né, pela influência da natureza pecaminosa, do pecado neste mundo, e a gente perca de vista aquilo que, de fato, Deus planejou para a nossa vida. Então, em outras palavras, depende do contexto. Há momentos em que algumas coisas são mais importantes que outras. Então, essa é uma resposta possível. E eu acho que ela também faz todo sentido. Todas as coisas são importantes, mas depende do dia, depende do momento, depende da hora. O que é mais importante, a vida ou a economia? Depende do momento, da hora, depende de quem fala. Para quem tem a casa abastecida, para quem tem casa confortável, para quem tem salário garantido, a vida é mais importante. Para quem não tem, e para quem depende do seu trabalho diário, dizer para ele que a vida é mais importante, que ele tem que ficar em casa, não ajuda muito. Né? E ele precisa, então, de alguma forma, entender o que ele pode fazer no contexto dele, para que, sem que isso traga prejuízo à sua vida, ele possa, de alguma forma, ter amparo, por exemplo, econômico. Enfim, depende do contexto. Mas há uma outra questão, ou diria, melhor dizendo, uma outra forma de responder essa questão, e de fato, essa é a questão que eu quero, a perspectiva, melhor dizendo, que eu quero tratar com você. Eu queria dizer para você que nesse contexto que a gente vive, de um mundo caído, a gente precisa lembrar todos os dias, que o grande principal da nossa vida é Deus. Deus é o principal. Ele é o principal dos principais. E se há alguma coisa que a gente deva chamar como o principal da nossa vida, essa coisa não é o nosso trabalho, essa coisa não é a nossa família, essa coisa não é a nossa comunidade, nem mesmo a comunidade cristã, a igreja, essa coisa não é nenhum sonho que eu tenho, essa coisa é Deus, que não é uma coisa, é o nosso Criador, que se revela em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai. Deus é o principal. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, verso 36, ele diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele para sempre. Amém. Eu vou repetir, Romanos 11, 36. Por dele, o Senhor Jesus, por ele, o Senhor Jesus, e para ele, o Senhor Jesus, são todas as coisas. E a ele, o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santa, a eles, toda a glória para sempre. Quando nós damos, queridos, preste atenção, o lugar de honra em nossa vida a Deus e ao seu reino, e quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, então todas as coisas se encaixam em seu lugar. E todas as coisas, diz lá em Mateus, são acrescentadas ao seu lugar na nossa vida. E a razão porque muitas vezes nós nos angustiamos na nossa vida, a razão porque há muita gente sofrendo, uma vida, uma bagunça, frustrados, angustiados, com crise nos seus relacionamentos, no seu casamento, é porque Deus não tem sido o centro de suas vidas. A revelação de Deus em Jesus Cristo tem sido negligenciada, e Jesus Cristo não tem sido reconhecido como o Senhor da sua vida, e Deus Pai não tem sido invocado como aquele que é digno de toda honra, louvor e glória em sua vida. E quando Deus deixa de ser o principal dos principais da nossa relação com essa vida, com essa existência, tudo sai do seu equilíbrio, do seu lugar. De fato, esse é, de alguma forma, em alguma medida, o que nós podemos dizer que aconteceu com Adão e Eva lá. Deus deixou de ser o principal. E quando Deus deixou de ser o principal,
Tudo saiu do seu equilíbrio, do seu lugar. Tiago diz no capítulo 4, verso 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Esse diagnóstico é verdadeiro. Você reconhece isso em você? Eu reconheço isso em mim, de que muitos da fagulha, da centelha, de alguma tensão relacional e de algumas fontes de angústia tem, porque há momentos na minha vida em que, se eu não vigiar, eu perco Deus do principal, do foco dele como principal. Como diz a palavra do Senhor, a gente precisa ter esse olhar fixo em Jesus, que é o nosso autor e o consumador da nossa fé, para que a gente não desanime, antes, pelo contrário, sejamos fortalecidos nessa caminhada nele. O que Jacó, que é o texto que nós lemos, tem nos a ensinar sobre isso tudo? Eu queria resumir rapidamente a história de Jacó, para chegarmos nesse texto e compartilhar 2 lições com vocês. Bom, Jacó, ele é filho gêmeo mais novo de Isaac e Rebeca. O significado do nome Jacó é suplantador, ou aquele que está agarrado ao calcanhar, porque a Bíblia diz que ele, Esaú, seu irmão gêmeo, já no ventre da sua mãe, Rebeca, estão em conflitos, mas por uma fração de segundos ali, Esaú nasce primeiro, e ao nascer, e a parteira naquele dia, então, ao puxar o Esaú, Jacó vem agarrado ali no calcanhar, no tornozelo do seu irmão. E desde o ventre há uma tensão. Mas eles são frutos de oração. Isaac e Rebeca oraram para ter filhos, porque Rebeca não podia conceber. E aí, por uma graça divina, Rebeca concebe os dois como gêmeos. Mas Deus havia estabelecido um propósito diferente para cada um deles. E havia, então, uma palavra de Deus dizendo que o mais velho, o primogênito, acabaria servindo ao mais novo. Então, Esaú acabaria tendo uma posição de coadjuvante em relação a uma posição histórica protagonista que Deus tinha para Jacó. Bom, da descendência de Jacó, se você não sabe, é que vem a nação de Israel, as 12 tribos, e aí ele entra como patriarca, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que se revela como o Deus dos patriarcas a Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O fato é que os dois crescem, e essa palavra, não sei se foi compartilhada ou não, a Bíblia não disse, eles tomaram conhecimento desta palavra profética, mas Jacó tem ambição, deseja alcançar a primogenitura, ele deseja uma posição de honra, e ele acaba combinando com Rebeca uma estratégia, porque há alguns momentos em que Rebeca manifesta uma preferência por Jacó e Isaac manifesta uma preferência por Esaú, coisa que a gente, como pai, deve evitar na relação com nossos filhos, nós que temos mais de um filho, e isso é um problema naquela família. O fato é que Jacó vai revelando, então, por conta disso, um caráter impiedoso em relação ao seu irmão, aproveitador, e aquilo que, de alguma forma, simbolizou o seu nome, ou o símbolo que reforçou, que fez justiça ao seu nome, ou que explica, melhor dizendo, o seu nome, vai se tornando uma espécie de identidade do Jacó. E Jacó é esse estrategista, esse sujeito que quer levar vantagem nas circunstâncias. Um dia, Esaú chega cansado, com fome, e ele faz uma barganha com Esaú, e diz, olha, eu faço um guisado, eu faço uma comida gostosa, um prato de lentilha, e ele oferece lá. O Jacó tinha mais habilidades de gourmet, né, enquanto Esaú estava correndo, né, caçando, Jacó estava assistindo MasterChef lá, não é? Então ele resolve aproveitar essa fraqueza de Esaú quando ele chega com fome. Mas enfim, é só mais uma ilustração, né, que a Bíblia registra desse caráter oportunista que Jacó vai se revelando. E essa coisa se potencializa de tal maneira, com a assistência de Rebeca, que eles então, quando Isaac já está perdendo a visão, já não enxerga direito, está envelhecido, com receio de morrer, Isaac chama Esaú e diz que vai dar a ele a bênção da primogenitura, porque esse era o contexto. Ser o primogênito significava receber uma posição de honra na família, a maior parte da herança, uma posição de destaque, e Jacó, de alguma forma, tramando com Rebeca essa posição, acaba arquitetando um plano. Isaac, então, combina com Esaú, que Esaú faça para ele um bom guisado, um prato gostoso, uma boa caça.
E Esaú sai para fazer essa caça, mas Rebeca se antecipa, prepara esse prato do jeito que o marido gosta, né? A Rebeca prepara do jeito que Isaac gosta, e Jacó põe uma roupa, uma fantasia, vou usar essa expressão para simplificar essa contextualização, ele põe uma fantasia de Esaú e vai ao encontro do pai e diz, está aqui, né, a comida que eu preparei, a caça, o prato especial, para que nesse momento a gente possa celebrar a bênção da primogenitura. Só que Isaac, mesmo sem enxergar, percebe que alguma coisa não está indo muito bem, e aí ele questiona, mas é Esaú mesmo? E ele pergunta, quem é você? Você é Esaú mesmo? E ele toca, e quando ele toca, Jacó tinha posto uma roupa peluda, não é? Uma pele de animal, e isso faz com que ele pense que é Esaú, porque Esaú era peludo, né, e ruivo. Então, ele se aproxima e ele sente o cheiro de Esaú, porque Jacó tinha usado roupas de Esaú. Enfim, a trama está bem armada e Isaac acaba enganado por Rebeca e por Jacó. E aí Isaac abençoa Jacó, que se passa e finge ser, mentindo, né, que é Esaú, a bênção da primogenitura. E naquele contexto, esses rituais eram como se fossem invioláveis, não é? Alguma coisa que, digamos, foi registrada em cartório, entre aspas, por assim dizer, e agora não tem como voltar atrás. Quando Esaú chega, ele descobre que ele foi enganado, que a bênção da primogenitura lhe foi roubada, ele sendo traído, seu coração se enche de ira, de ódio, e uma grande confusão se estabelece naquela família, e um abismo se estabelece na relação entre aqueles dois irmãos, ao ponto de Jacó ter que ir embora e fugir de casa, e sair de casa. Ele vai morar com um tio, o irmão de Rebeca, Labão, e lá, né, Jacó vai constituir sua família, vai ganhar responsabilidades de um homem, né, com família, com trabalho. Mas é uma história interessante essa segunda fase da vida de Jacó lá com Labão, porque ele vai ser enganado por Labão. Ele quer casar com Raquel, mas Labão força, engana Jacó e faz com que ele case também, conforme o costume da época, com a Lia, né, porque era primogênita, mais velha. E é interessante, de novo, essa questão da primogenitura presente aí nesse momento. Ele é enganado no salário, a todo instante o seu sogro vai mudando o salário dele e vai causando dificuldades. Enfim, Jacó, aquele que tem esse nome de suplantador, ou alguns dizem enganador, acaba descobrindo que há alguém, né, também como ele ali na família, um enganador, um espertalhão, um oportunista, e ele descobre o que é ser enganado, ele descobre na pele o que é ser traído, que ele descobre o que é ser explorado, que ele descobre o que é estar na mão de um oportunista. Eu creio que toda essa experiência que ele vive o amadurece. O fato é que Deus então diz que é tempo dele voltar, e ele então, mais ou menos 20 anos depois, está lá com família constituída, ele volta. Deus o havia abençoado, ele havia prosperado. Agora ele volta para a tua terra natal, para junto, né, da sua família e do seu irmão, mas ele tem medo. Como o irmão dele vai reagir? Ele nunca mais tinha visto a sua mãe, seu pai, e agora seu irmão. E ele, quando saiu da casa dos seus pais, saiu com essa conspiração de morte que o seu irmão Esaú estava planejando contra a vida dele. Como lidar com isso? Bom, queridos, o fato é que ele vive esse momento, registrado aqui no capítulo 32 de Gênesis. E ele tem umas atitudes muito interessantes. Ele manda presentes para o seu irmão Esaú, ele divide tudo que ele tem, ele manda 3 comitivas, uma após a outra, para presentear Esaú. Mas um mensageiro volta e diz para ele assim: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Está no verso de número 6, nós não lemos nesse capítulo 32. Quando Jacó recebe essa informação, ele fica com medo. E o verso 7 diz: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. É isso que faz com que, de alguma forma, essa crise do reencontro com o seu irmão, que é também uma espécie de reencontro com esse capítulo mal resolvido da vida dele, é que ele, de alguma forma, tem o seu momento de encontro determinante, eu diria transformador, e é o ápice de toda uma caminhada de amadurecimento, quando ele descobre que a principal bênção que ele sempre precisava, né, e que é a principal da vida dele, não é a bênção dos homens, não era a bênção do seu pai, não era a bênção de Labão, mas a bênção de Deus. E aí chegamos no texto que nós lemos.
nesse ribeiro de Jaboque, ele passa todas as coisas, ele fica sozinho. Porque diante de Deus não importa o que você tem, o sobrenome que você tem, o quanto esperto você foi, o quão competente você foi, o seu currículo, não é? O quanto você é habilidoso e próspero, importa o seu coração. E aí Jacó está sozinho nesse ribeiro de Jaboque, para este encontro determinante com Deus. Eu queria dizer para você que a grande lição da história dele, que eu quero destacar, é evidente, é que quando o principal está no lugar, tudo mais tende a ir para o seu lugar devido. Depois desse encontro de Jacó com Deus, em que ele se agarra com Deus, naquela figura desta manifestação de alguém ali presente, com quem ele luta a madrugada toda, no ribeiro de Jaboque, e ele diz, eu não vou te deixar aí se não me abençoares, e é ele quem dá testemunho, dizendo, eu lutei com Deus, eu vi Deus face a face. Então ele entende que ele viveu uma experiência de natureza espiritual com Deus, e ele deixa para nós, então, esse depoimento, e ele se agarra com Deus e diz, eu não vou deixar, Senhor, se o Senhor não me abençoar. E quando ele faz isso, ele está reconhecendo que a bênção determinante para a vida dele, e a partir da qual todas as outras coisas vão ganhar algum tipo de lugar, de sentido, de valor, está em Deus. O texto diz que depois que ele sai dali, mancando, porque esse encontro o marca, e todo mundo que teve um encontro com Deus, de alguma forma, é marcado por esse encontro. Jacó sai mancando, né? Marcado nesse encontro, mas ele se encontra com seu irmão de quem ele tinha medo. E a Bíblia diz que não há nenhum conflito mais, nenhuma guerra, nenhuma raiva, nenhum ódio. Pelo contrário, os dois se abraçam, se beijam e choram juntos. E a experiência linda de reconciliação entre Jacó e Esaú. Repito, quando o principal está no lugar, tudo mais tem de ir para o seu lugar devido. Há um processo de reconciliação que se dá em Jacó, que é consigo mesmo, com a sua história, e a partir então disso, com as pessoas, e eu diria com o seu próprio propósito de vida. 2 lições para a sua reflexão, para a nossa reflexão, para terminarmos. 2 reflexões. Como é que eu mantenho esse principal, que é Deus, como principal na minha vida? 2 recomendações. Primeiro, vigie o seu coração, firme seus valores. Jacó começa a sua jornada toda atrapalhada, porque a sua filosofia de vida, de alguma forma, era que os fins justificavam os meios. O problema de Jacó não é que ele ambicionou a grandeza para si, algo especial para si. O problema era uma ambição cultivada por um coração que era dividido na sua fidelidade, por um caráter duvidoso. O que eu quero dizer é que algumas pessoas passam a vida tentando ganhar o mundo, e nas palavras de Jesus é preciso tomar cuidado para não querer ganhar o mundo e perder a nossa alma, perder a sua alma. Claro que em contrapartida há muita gente, né, que vai numa espécie de direção oposta, negando qualquer tipo de ambição. E falo aqui de ambição não no sentido pejorativo ou negativo, mas como uma aspiração, um sonho, né, algo que ele sonha para si de realização, de grandeza. Há muita gente que acaba tentando negar os seus sonhos, né? São tímidos para sonhar, e são acovardados para sonhar, e de alguma forma eles vivem uma vida de horizontes estreitos e não se permitem sonhar grande. E acabam não se arriscando a grandes realizações e acabam reduzindo o seu potencial. Não, e é um desperdício, porque Deus tem nos dado tanto potencial para realizar tantas coisas para a glória dele. Eu não sei qual é a tua experiência, e eu não sei se você oscila entre os dois extremos, talvez todos nós em alguma medida, mas eu digo aqui para você nessa noite, vigie o seu coração, firme os seus valores. Isso significa que você pode ambicionar coisas grandes para a sua vida, mas os fins não justificam meios. Que essas coisas grandes que você sonha para a sua vida, seja na dimensão das coisas, na dimensão acadêmica, na dimensão material, na dimensão de alguma realização vocacional e profissional, que seja tudo para a glória de Deus. E aí eu quero destacar então a segunda coisa que para resumir essa história toda, que eu acho que é importante destacar: invista em seu relacionamento com Deus. Invista em seu relacionamento com Deus. Deus precisa ser colocado como principal. Interessante que Jacó faz 2 orações. Quando ele sai de casa, fugindo de Esaú, ele faz uma oração mais ou menos na mesma região. E é interessante ler e analisar a oração de Jacó, porque é uma oração de barganha. Ele diz: Deus, se o Senhor for comigo, me abençoar, e fizer tudo der certo na minha vida, eu vou ser bonzinho, e eu vou dar o dízimo, ele diz lá, e eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer correto.
É uma barganha com Deus, é uma oração infantil, de barganha com Deus, que revela esse princípio que ainda está presente no seu coração, de os fins justificarem os meios. Mas quando ele volta, nós não lemos, eu quero ler 1 ou 2 versos dessa oração que ele faz ali, um pouco antes daquele encontro com Deus no vale de Jaboca, no ribeiro de Jaboca. Ele ora a partir da informação que ele recebe de que Esaú, seu irmão, está vindo contra ele. Então ele diz assim, verso de 8, assim pensou, se Esaú vier e atacar, como é que eu vou escapar? Verso 9 então diz, Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste seu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. É interessante que ele volta rico e próspero, saiu sem nada, com a promessa da bênção da primogenitura, mas saiu sem nada. Mas saiu cheio de orgulho e vaidade, cheio de soberba, com essa filosofia de esperteza oportunista, de que os fins justificam o meio. Mas agora ele volta e seu coração está quebrantado por uma experiência de vida que ele tem vivido, quebrantado por aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E antes daquela experiência do ribeiro, ele já está nesse processo certamente de revisão de vida, de valores, de prioridades, de agenda, de rotina, daquilo que realmente é importante, da bênção que realmente importa, e aí ele faz uma oração completamente diferente. Ele diz, eu tenho tudo, eu tenho mais do que necessário, mas não sou digno do que tenho, o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Agora ele tem tudo para ser um homem soberbo e vaidoso e arrogante, porque é um homem próspero e bem-sucedido. Mas quem é Jacó agora? Jacó é Israel, é alguém que está aprendendo que o principal é a bênção e a aprovação de Deus na sua vida. Quero terminar contando a história que eu vivi algum tempo atrás, lá no início do meu ministério, no Rio de Janeiro. Uma vez me chamaram para fazer uma visita a uma família, eles não estavam numa fase muito boa, e ao fazer a visita a essa família, eu comecei a tomar conhecimento da história deles. Era uma família muito próspera, mas que eles tinham perdido tudo, estavam dependendo de favor das pessoas, dos seus parentes. E eu fui visitar essa família porque alguém pediu, e eles começaram a frequentar a igreja. Eu fui lá para uma visita e começamos a conversar. Eles me contaram da prosperidade que eles tinham e dos negócios que não deram certo, e de como a vida foi, do ponto de vista financeiro e econômico, de mal para muito pior. E eu fiquei imaginando toda aquela condição, e ela dizendo com a mulher estava falando, né, junto com o esposo, mas a mulher estava falando com muita humildade, quebrantamento, e eu achei diante daquilo tudo que eu deveria dar uma palavra assim de amenizar, para amenizar aquilo tudo, as perdas, né? E de repente, no meio da minha fala, ela me interrompe e diz, não, pastor, não, eu precisei perder tudo isso para descobrir que a coisa mais importante da minha vida era a minha fé e a minha relação com Deus. Ela disse. Confesso a vocês que eu fiquei até constrangido, desconcertado, mas me calei para ouvir o que ela tinha a dizer, e ela contou tanta coisa, mas eu quero repetir um pouco, mais ou menos o que ela disse. Ela disse, eu era uma mulher soberba, eu era uma mulher de nariz em pé, de peito estufado, eu não respeitava ninguém, eu me achava melhor que as pessoas, e eu vivia para as coisas, eu vivia para esse mundo. Pastor, Deus me tirou tudo, e quando Deus me tirou tudo, eu descobri que Ele era tudo o que eu precisava. Quero terminar essa palavra dizendo que ela descobriu o que está no Salmo 23, que quando o Senhor é o nosso pastor, não sentiremos falta de coisa alguma. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Feche os seus olhos, convido você para orarmos e colocarmos tudo isso diante do Senhor, e que o Espírito de Deus nos ajude a processar essas reflexões. Se você puder e desejar, feche os olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra, que nos confronta, que nos desafia, que nos consola e que nos dá direção. Ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo possa iluminar a cada um de nós que tem escutado e acompanhado esta palavra nessa noite, nesse instante, ó Deus, e que nós possamos enxergar que o Senhor é a coisa mais preciosa da nossa vida. E que isso não significa negar as oportunidades de trabalho, que não significa negar sonhos materiais, sonhos acadêmicos,
ambição no seu melhor sentido profissional, de uma vida confortável, de conforto para a nossa família, mas significa que quando o Senhor está no centro da nossa vida, todas as coisas encontram o seu lugar devido. Quando o Senhor e o teu reino vem primeiro, as coisas que são necessárias realmente serão acrescentadas com a tua bênção, Senhor. E aí, Senhor, a gente vai descobrir o que é viver uma vida de fato, com propósito, com sentido, com beleza e com poder de resistência a todas as crises e dificuldades, porque a nossa identidade não está mais assentada, ó Deus, na apreciação, na aprovação de ninguém, mas no nosso relacionamento com o Senhor. Então guarda-nos, ó Deus, nesse sentido, o nosso coração, ajuda a firmarmos o nosso valor e a cultivarmos um relacionamento por meio da oração, por meio da reflexão, por meio dos momentos devocionais, um relacionamento com o Senhor vivo e verdadeiro. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Perguntaram a Jacó 2 vezes quem ele era. Um dia o seu pai perguntou, quem é você? E ele mentiu. Um dia Deus perguntou e ele não teve outra coisa, outra alternativa a não ser dizer, eu sou Jacó. Quando a gente se apresenta diante de Deus com autenticidade, aí esse encontro com Deus se torna real e Deus pode transformar a nossa vida. Jacó se passa a chamar Israel e através de Jacó, Israel, a bênção de Deus, vinda de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, Israel, alcançou a todos nós, alcançou a mim, alcançou a você, na pessoa de Jesus. Uma boa semana, que Deus abençoe.